E aí, papos, mames e futuros! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está sendo muito pedido nos comentários dos vídeos. É sobre as etapas técnicas do processo de adoção. Isso mesmo, visita técnica, entrevista com assistente social, entrevista com os psicólogos. Então vamos lá, que eu quero deixar tudo muito explicadinho e muito tranquilo para você. Eu sei que é normal ter medo. A gente sabe, na verdade, que é normal ter medo. A gente sabe que é normal vocês quererem chegar lá e mostrar que vocês vão dar conta, que vocês estão preparados para serem pais, que vocês são perfeitos e tudo jóia. Mas fiquem tranquilos, vai ser uma conversa tão gostosa quanto foi a nossa. Eu não sei exatamente como acontece de comarca para comarca, porque cada uma já tem o seu costume e talvez a ordem das coisas mude um pouquinho. Mas aqui na nossa, depois da entrega de toda a documentação, a primeira etapa foi entrevista com a assistente social. E foi desse jeito, recebemos uma ligação perguntando quando nós estaríamos dispostos a ir lá. Então encaixamos os nossos horários com os horários que eles falaram pra gente e fomos. Subimos as escadas do fórum, nos sentamos lá fora e esperamos a assistente social nos chamar. E aí ela nos chamou, sentamos um do lado do outro nas poltronas e ela bem aí, de frente pra gente. Ela tava com uma prancheta e uma caneta na mão e ficava o tempo todo anotando tudo que a gente ia falando, o que é muito bom, porque ela precisava nos conhecer. As perguntas feitas basicamente foram sobre quem nós somos, o que nós fazemos, onde vivemos, quem são os nossos familiares. Ela pediu que a gente se apresentasse, então nós falamos as nossas idades, o nosso nome, há quanto tempo estávamos casados, mais ou menos como nós nos conhecemos. Ela perguntou também a nossa formação, na época nós estávamos fazendo, nós dois, graduação em teologia. E aí ela perguntou a nossa profissão, nós dissemos que éramos fotógrafos, e aí veio a pergunta: quando é o trabalho de vocês? Quais são os horários, o estilo de vida de vocês? E ali nós fomos bem sinceros ao dizer para ela que os nossos dias eram um tanto sem rotina. Nós tínhamos horários flexíveis por trabalhar com fotografia, mas a cada dia a gente estava em um lugar, então a gente não tinha muito hora para as coisas. E isso foi questionado, porque quando chega uma criança, quando o seu filho chega, você está disposto a mudar toda a sua rotina, toda a sua vida para atender às necessidades da criança, principalmente nos primeiros anos? Essa é uma pergunta que eu deixo para você responder, tá bom? E aí ela continuou e nos perguntou também a respeito do porquê da escolha da adoção. Perguntou se nós tivemos algum histórico de esterilidade ou infertilidade. Nós contamos toda a nossa história, que vocês já sabem. Então ela perguntou há quanto tempo vocês tiveram o diagnóstico de esterilidade. E aí você pode achar que não tem nada a ver essa pergunta, mas ela faz todo sentido. Na época, nós tínhamos tido o diagnóstico há mais de 3 anos, tipo assim, quase 4 anos. Já era um tempo suficiente para a gente ter vivido o luto. Isso mesmo, o luto de não poder gerar, não apenas o luto do filho perdido. E por que é necessário esse tempo? Isso eu digo para você, caso vocês tenham tido recentemente um diagnóstico desses de esterilidade, de infertilidade, ou então vocês estejam vivendo a dolorosa perda de um bebê arco-íris. Então eu digo para você, com todo o meu amor, que talvez seja o momento de vocês repensarem, de vocês respirarem, de vocês conversarem e verem se realmente é a hora de partir para uma adoção. Porque essa criança, ela não vem de jeito nenhum para substituir o filho que você perdeu ou então para substituir o filho que você não pôde gerar. Essa criança, ela vem para se tornar o seu filho, ela vem para ocupar um lugar único, não um lugar de substituição, nem um lugar onde as suas expectativas serão supridas nela. Não, pelo contrário, ela tem expectativas, tem necessidades e é sua responsabilidade supri-las. Durante o nosso processo de luto por não poder gerar, nós viajamos bastante, trabalhamos muito e nos envolvemos bastante com os jovens adolescentes da nossa igreja. Isso tudo nos ajudou a passar por aquele momento de dor
colocar a nossa cabeça, os nossos pensamentos no lugar e realmente ter a motivação correta para uma adoção. Porque se a gente tivesse feito muito antes, lá quando eu sempre quis adotar, talvez não fosse o tempo certo. Talvez a gente tivesse gerado muitas frustrações e traumas para uma criança, né, para os nossos filhos, ou então para nós mesmos. Então, é por isso que a vida é igual um joguinho de videogame. É preciso passar fase a fase. Não tente pular fases, não tente passar por cima. Por favor, cada coisa ao seu tempo. E a assistente social deixou bem clara essa questão para nós. Que um filho por adoção, ele não viria para substituir aquele filho que não poderia ser gerado. E aqui eu deixo uma coisa para você. A adoção não pode ser o seu plano B. Ela não pode ser o seu plano, deu errado esse aqui, eu vou partir para cá. Não, ela precisa ser o seu plano A. A adoção é via de parentalidade, é uma forma de ter filhos. Então coloca isso na sua cabeça, no seu coração, deixa claro isso para você. Tenha em mente que essa questão vai cair na prova. Depois de se certificar a nossa motivação para adoção, ela nos questionou também a questão familiar. E ali foi perguntado: vocês têm familiares próximos? E nós dissemos que tínhamos os meus pais, tínhamos a minha família, porque a família do meu esposo, os meus sogros, eles não moram aqui. Perguntaram também se nós tínhamos irmãos. Eu sou filha única, Thiago tem 2 irmãs. Todas essas questões foram perguntadas. Isso nos levou para a próxima questão. Como nós faríamos com os nossos filhos, ou nosso filho, que na época seria um só, quando fôssemos trabalhar? E aí nós dissemos que poderíamos deixar com os meus pais, ou então contratar uma babá sem nenhum problema, que a gente daria um jeito nisso. Essa pergunta ela é muito necessária porque você precisa ter em mente uma rede de apoio. Ainda que por enquanto ninguém saiba do seu processo de adoção, vocês precisam ter em mente pessoas em quem vocês possam confiar e que vocês saibam que confiam em vocês, a quem vocês possam entregar os filhos e dizer: olha, cuida para mim enquanto eu preciso, olha, me auxilia nisso. Então, rede de apoio é tudo. E isso foi questionado também, se nós já tínhamos essa rede de apoio e se as pessoas já sabiam do nosso processo de adoção. Nós dissemos que não. Lembra nos vídeos anteriores que a gente disse que só contou para a família quando o processo já estava quase sendo finalizado? Foi bem assim. Nós dissemos para ela que não, que ninguém sabia, nem os nossos pais, nem amigos, ninguém, que era algo só entre nós dois. E ela nos aconselhou a contar pelo menos aos nossos pais. E eu entendi de verdade o porquê do conselho dela, porque eles se tornariam avós e eles precisavam estar cientes da maneira como isso aconteceria, como eles se tornariam avós, para que todo preconceito já fosse se esvaindo. Chegou então a parte que muita gente teme e pensa que vai ser reprovada, a questão da casa e a questão financeira. Ela nos perguntou onde nós morávamos, como era a nossa casa e se ela era própria. A gente explicou tudo, que o terreno é da nossa família, que nós construímos a casa, que estávamos aqui há pouco tempo, tal. E ela deixou claro pra gente que ainda que fosse uma casa alugada, que não teria problema nenhum. Que eles só precisam ter certeza que você tem onde morar, que você tem onde abrigar essas crianças e que elas tenham, um quarto para elas. Isso é de extrema importância. Não é saudável que os filhos fiquem no mesmo quarto que os pais. Não é saudável que os filhos presenciem momentos de carícia, atos sexuais dos pais. Tudo isso desperta a criança prematuramente para algo que ela não está preparada para lidar, com certeza. Então entenda, isso foi deixado claro, que seria necessário que as crianças tivessem um quarto para elas. Então pense sobre isso, seus filhos precisam de um quarto seguro onde possam crescer saudáveis. A assistência social quer saber se você tem condição de abrigar essa criança de uma maneira segura, emocionalmente e fisicamente. Vamos então para a parte financeira.
Foi perguntado pra gente quanto a gente recebia? Nem sei, porque a nossa renda foi apresentada junto com toda a documentação. Mas nós deixamos claro ali para ela que nós éramos autônomos, que tínhamos uma renda não fixa, mas que estávamos dispostos e tínhamos condições de assumir filhos. E aí a parte da renda, já me perguntaram, eu não sou rico, eu não sou rica, como que eu faço para adotar? Nós não somos ricos! Eis aí a boa notícia. E se esse era o seu medo, também não é mais, tá bom? A única coisa que é preciso é você apresentar, você comprovar que você trabalha. Por favor, trabalhe. Comprovando que você tem uma fonte de renda, eles vão avaliar e chegar à conclusão de que você tem condição de sustentar e suprir uma criança. Então, que a sua escolha seja de acordo com as suas condições, a escolha do seu perfil. Se serão 1, se serão 3, se serão 10, que seja tudo de acordo com aquilo que você realmente está disposto a dar conta. A habilitação para adoção nada tem a ver com a sua renda mensal. Tem a ver com você ter condições ou não de criar filhos. Da mesma maneira vai acontecer na visita técnica. Eles vão até a sua casa. Aquilo que talvez não esteja de acordo, que seja um pouco perigoso ou que não seja confortável o suficiente, eles vão te avisar. Então só tome cuidados com onde você coloca a faca. De repente já é legal você começar a mudar os seus hábitos, onde você guarda certas coisas, que altura você mantém. Porque quando os filhos chegam, a verdade é que eles vão ficar aqui para sempre, eles sempre serão nossos. Então a casa não deve mudar de uma hora para outra porque eles chegaram. Já mantenha a casa pronta para recebê-los. Número de cômodos, essas coisas não importam. Nós temos apenas um banheiro e nós somos 5 pessoas. Isso nunca foi empecilho. Vou deixar aqui uma possibilidade. Não aconteceu com a gente, mas aconteceu com pessoas próximas aqui na nossa comarca. Talvez pessoas próximas a você recebam uma ligação da sua comarca fazendo algumas perguntas para checar se todo mundo está realmente preparado, para confirmar algumas coisas. Isso não é regra, mas pode ser que aconteça. E pode ficar tranquilo que também vai dar tudo certo. E se você me disser que o processo todo é muito burocrático, que eles são muito exigentes, eu olho nos seus olhinhos aqui, ó, olha nos meus. Tem que ser assim, porque nós estamos tratando dos seus filhos. Pensa bem, se você quer que os seus filhos sejam entregues para qualquer um, pensa bem se você quer que eles vão para qualquer lugar. De jeito nenhum, nunca na minha vida que eu ia querer isso. Eles já tiveram uma história difícil demais para isso acontecer uma outra vez. Então é preciso que todas essas etapas sejam feitas com muita cautela. Então entenda isso. Entenda que tudo é para a segurança dos seus filhos. É para que eles possam chegar até vocês de uma maneira segura, sem mentira, nem nada que atrapalhe esse encontro. Por mais tensão, por mais preocupação, medo, ansiedade que você esteja sentindo para essa etapa, eu quero te dizer mais uma vez, fiquem tranquilos, sejam sinceros, não mintam nem omitam nada, porque isso uma hora vai pesar. Não comece de um jeito errado, porque vai dar errado no final. Faça as coisas do jeito certo, sejam sinceros lá, entendam que eles estão lá para te ajudar, assim como eles estão lá para ajudar e proteger os seus filhos. Todas as informações que serão passadas para vocês lá são de extrema importância com relação ao perfil, espera, tempo, características das crianças institucionalizadas. Tudo isso é muito importante para você, então considere isso como mais uma etapa, mais um aprendizado, mais um preparo para a paternidade e maternidade. Espero de coração que eu tenha te tranquilizado e tirado muitas, se não todas, as suas dúvidas a respeito dessa etapa tão importante que é a entrevista com assistência social. Podem ficar tranquilos, vai dar tudo certo, que as suas motivações sejam reais. Então conversem bastante, se informem bastante, porque vai ser muito bom. E no próximo vídeo eu te espero para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da entrevista com os psicólogos. Bem fortes emoções e aprendizados por aí. Muito obrigado, um beijão e até o próximo.